Muito bom dia, quarta-feira, 29 de abril de 2020, e o Conecta News, a sua central de notícias e informações, inicia sua transmissão ao vivo para você, nosso telespectador de Nova Prata e de toda a região, através das nossas plataformas no YouTube, no Facebook, no Instagram e também na homepage da Conecta Mais Web TV. Somos a sua central de notícias. E hoje vamos trazer as novidades das coletivas da equipe econômica do governo federal, também as novidades acerca do pronunciamento do governador Eduardo Leite e, em regime aí quase que extraordinário, a fala do presidente Jair Bolsonaro no portão do Palácio da Alvorada ontem à noite, entre as 20 e as 21 horas. Vamos ter aí a entrevista com o gerente da Corsan de Nova Prata, o senhor Alan Reginato, que vai vir falar sobre as questões relacionadas ao racionamento de água que começou na última sexta-feira. E as nossas tradicionais notícias e informações de todas as manhãs, capturadas aí ao longo do dia nos principais portais de informação da internet. Esse é o seu Conecta News, é a sua central de notícias de todas as manhãs aqui na Conecta Mais Web TV. Ao meu lado, ele que não é Paulo Santana, mas é tão saudoso quanto. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Agora 8 horas 37 minutos. Hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2020, Dia Internacional da Dança. Na previsão do tempo, sol com algumas nuvens, não chove. Temperatura agora aqui 21 graus. A máxima chegando aos 28 graus. E nossas principais manchetes começam com a parte da economia. Ibovespa salta 7,9% em 2 pregões e fecha acima de 81 mil pontos após 45 dias. E o dólar cai 2,6% e vai a R$ 5,51. E a ação da Via Varejo saltou 42% em 2 sessões, as aéreas subiram 10% e a Petrobras subiu, mas o petróleo acabou descendo cerca de 5% no dia de ontem. E o real tem a melhor dia em quase 2 anos, com ajuste e percepção sobre o Banco Central. E a Câmara aceita restringir a autonomia do Banco Central para a compra de créditos. Para o Rio Grande do Sul, a agricultura solicita 230 toneladas de sementes de milho e feijão para apoiar comunidades tradicionais. E o Banco Central muda as regras para os consórcios durante a pandemia. Estaremos alinhados com o governo para a reabertura, diz a CEO da Volkswagen. E na parte da política, subprocurador-geral da República é denunciado por calúnia e coação em Brasília. Delegados federais cobram da nova direção que seja, abre aspas, técnica e republicana, fecha aspas. E 3 partidos tentam anular judicialmente a nomeação de Alexandre Ramagem para a superintendência da Polícia Federal. O governador Witzel do Rio de Janeiro convida Moro para o governo do Rio de Janeiro e pede que Supremo Tribunal Federal investigue Bolsonaro. E o PT pede a apreensão do celular de Sérgio Moro e vê crimes na pedido de pensão e no pedido de vaga no STF. E o momento de impeachment ainda não chegou, diz o presidente do Partido Cidadania. E o jornal internacional Financial Times diz que o presidente Bolsonaro está se afundando sozinho. Já pela parte do coronavírus, Covid-19, mortes no Brasil chegam a 5 mil e casos confirmados são 71,8 mil. E a grande novidade é que a Anvisa liberou que os testes sejam feitos em farmácias e vendidos também nesses estabelecimentos. Região Norte é epicentro da Covid-19. Amapá lidera casos. Amazonas, mortes. E o governo gastou 23% dos 253 bilhões previstos para o combate à pandemia. E as notícias aqui do estado, casos de Covid-19 avançam 3 vezes mais rápido no interior do que em Porto Alegre. E o uso de máscara passa a ser obrigatório em cidades do litoral norte, como Imbé e Tramandaí. Eleição deve ser neste ano, diz presidente eleito do TRE-RS. E o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão estarão em Porto Alegre no dia de amanhã. Pela parte da nossa região, emenda parlamentar destinada à PAI de Nova Bassano.
E abertas as inscrições para os agricultores que precisam de calcário em Vista Alegre do Prata. A estiagem em André da Rocha. Os sorteios da nota fiscal gaúcha suspensos em Nova Araçá. Programa habitacional de Nova Araçá. E obras avançam no município de Paraí. Máscaras em Vila Flores. E abastecimento de água está garantido até o final de semana em Veranópolis. Nordeste Gaúcho registra mais 8 casos positivos para o coronavírus. E passageiros de ônibus de Caxias reclamam de linhas superlotadas e falta de proteção. Pandemia reduz números de vendedores ambulantes no centro de Caxias do Sul. E pais entregam abaixo-assinado a prefeito de Caxias para que as aulas não sejam retomadas. Em Caxias do Sul, o dólar está bem perto da marca de R$ 6,00. E traremos também os informes epidemiológicos de todas as cidades da região. E pela parte do mundo, o primeiro-ministro francês descarta a retomada da temporada de esportes profissionais. E a América Latina está como a Europa há 6 semanas do avanço do Covid-19. A Argentina suspende voos comerciais até setembro. E a Volkswagen vai retomar a produção na Argentina na quarta-feira, dia 29, hoje. Estados Unidos chegam a 1 milhão de casos confirmados de coronavírus. E Donald Trump diz que o Brasil passa por surto sério do novo coronavírus e sugere suspensão de voos para o país. Lucro da fabricante de máscaras 3M sobe 45% no primeiro trimestre. E a crise do petróleo afunda os lucros da British Petroleum. Jogos de Tóquio podem ser cancelados se pandemia não for controlada. E a vacina contra o coronavírus deve ficar pronta somente em 2021. Esses são os principais destaques do mundo da região do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, para você que hoje está ligado conosco logo cedo pela manhã. E o nosso primeiro destaque, claro, sempre vai para as coletivas. Dessa vez o governo federal falou através da equipe econômica sobre seguro-desemprego e a manutenção dos empregos e os programas de proteção do Ministério da Economia. E como foi essa coletiva, Beto? Pois é, na parte da manhã, a equipe econômica falando através de Marcelo Guaranis sobre as questões das políticas de resgate e proteção econômicos, bem como as medidas de liberação do seguro-desemprego, visando a manutenção de emprego e os amparos aos vulneráveis. Na seguida, quem falou foi o secretário Bruno Bianco. Ele falou sobre a atuação do Ministério da Economia na área de previdência, geração e preservação dos empregos desde o ano de 2019 até a chegada da pandemia. Atesta que o Brasil já preservou mais de 4 milhões de empregos através da redução da jornada e da suspensão dos contratos de trabalho. Destaca que o papel da reforma da Previdência foi uma ferramenta de transferência de renda justa que serve de modelo para todo mundo. E do resto do mundo conseguiu preservar os empregos além do auxílio emergencial. Essas atitudes afirmam que os empregos estão sendo preservados. Essas medidas geram um ambiente de negócios propícios com segurança jurídica. Demonstrou a redução no número de seguro-desemprego entre março de 2019 e março de 2020. Hoje, através das ferramentas implantadas pelo governo federal e o Brasil, ao contrário dos demais países. E na sequência, quem falou foi Bruno Colombo. O secretário definiu que a cada 15 dias os dados sobre emprego e seguro-desemprego serão disponibilizados em tempo real. O secretário destacou que o acumulado desse ano de 2020, o seguro-desemprego está menos 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E o presidente Bolsonaro divulgou nas redes sociais um pequeno vídeo mostrando o bom resultado que obteve em uma prova de tiro ao alvo. Exatamente, isso aconteceu na parte da tarde. Agora, encerrando a questão do governo federal e passando para o governo estadual, quem falou na tarde de ontem foi Eduardo Leite. E o que ele disse, Beto Guidini? Pois é, o governador Eduardo Leite fez uma live de atualização sobre as situações do coronavírus, casos com 1.236 casos confirmados e 131 cidades, 45 mortes. 61% dos casos se recuperaram, destacando que todos os dados estão disponíveis no portal público
com os dados atualizados. Exatamente, o governador falou ontem diretamente do Palácio Piratini e ele comentou que trará aí um novo decreto, provavelmente a partir de amanhã, dia 30, onde estarão dispostos 4 níveis de risco, 4 bandeiras, por assim dizer, que vão regular mais de 50 atividades econômicas. O governador definiu que a partir de quinta-feira o estado será dividido em regiões com protocolos específicos para cada região. Ou seja, o que a gente pode aguardar para o dia de amanhã é um novo decreto dividido aí em uma primeira fase, 4 áreas de risco específicas, né? 4 protocolos, por assim dizer. E o estado do Rio Grande do Sul será dividido em aproximadamente entre 20 e 21 regiões e cada uma vai ter uma bandeira de acordo com o risco de contaminação. E também Leite destacou que agora existem 2 regiões do estado, região metropolitana e o resto. E também a divisão de regiões definidas serão adensadas pelos novos protocolos. Destacou a região dos vales, Lajeado, etc., e a região norte, Passo Fundo e Marau, que detém os níveis mais preocupantes. Exatamente, Beto. Os níveis mais preocupantes fora da região metropolitana é as cidades do entorno de Lajeado e também a região ali de Passo Fundo e Marau. Provavelmente, cada uma dessas regiões vai receber um zoneamento específico e uma bandeira de grau de risco. Ele avançou daí falando sobre a educação e disse que as aulas não voltarão segunda-feira, dia 4/5, como era anteriormente previsto. Contudo, está sendo definido se essas aulas vão ser retomadas agora no mês de maio ou somente no mês de junho. Por hora estão sendo analisados os protocolos de segurança para que os alunos possam retornar à sala de aula nas condições seguras. As aulas não voltam segunda-feira, sendo anunciado até amanhã, dia 30, o prazo estabelecido para o retorno das atividades nos colégios. O governador também destacou que para o retorno das aulas são necessárias aí tomadas certas medidas de proteção e segurança. Isso implica na compra de equipamentos e investimento aí em questões de higiene e segurança dos colégios. Isso ainda está sendo feito e até que não for implementado do nível de totalidade, as aulas não serão retomadas. E o governador destacou que as folhas de pagamento dos professores virão com diferenças nos descontos por conta das reformas previdenciárias, que passarão a ter descontos menores para os professores que estão em atividade, além do recebimento do novo piso do magistério, e os servidores que ganham menos no estado também serão beneficiados. Exatamente, continuando falando sobre folhas de pagamento dos servidores do Estado, ele diz que os benefícios, de acordo com as reformas que foram aprovadas, para muitos servidores haverão ganhos salariais e para outros haverão perdas, de acordo com o que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. E também ele também falou sobre a ajuda e o socorro emergencial que são destinados aos estados e municípios, apelando que o Senado aprove e que o governo federal chancele essa iniciativa financeira de socorro, uma vez que não existe um povo federal, um povo estadual ou um povo municipal. Todos somos povo brasileiro e precisamos de ajuda. Exatamente, essa foi a definição do governador e, se me permite, Beto, uma brilhante definição, né? Não existe divisão, não somos um povo federal, nem um povo municipal, nem um povo estadual, somos todos brasileiros e esse é o apelo que o governador Eduardo Leite fez ao Senado Federal para que aprove o auxílio emergencial aos estados. Aquela questão que tramita lá entre uma polêmica de 40 bilhões e 90 bilhões de auxílio, que semana passada deu muito o que falar e que também foi acortinada com uma bomba de gás lacrimogêneo, por assim dizer, devido aos acontecimentos da última sexta-feira. Essa questão segue para votação para o Senado e após ela tem que ser sancionada pelo presidente da República. Mas o governador já manda um recado avisando que o estado do Rio Grande do Sul precisa e muito desse recurso que venha do governo federal. E por falar em governo federal, quem achava que ele não ia falar ontem, para geral surpresa da nação, por volta das 20 horas, o presidente Jair Bolsonaro, ao retornar
para o Palácio da Alvorada, falou com seus apoiadores e deu uma entrevista para a imprensa que acompanhava do lado de fora da entrada da residência do presidente. E o que ele falou, Beto? O presidente cumprimentou seus apoiadores no retorno ao Palácio da Alvorada por volta das 20 horas, mencionando que teve videoconferência com empresários do Rio de Janeiro e São Paulo, mencionando que as empresas se preparam para a retomada, após os excessos em alguns casos. Exatamente, ele voltou a mencionar e fazer comparações, como foi na última sexta-feira, entre a tentativa de assassinato que sofreu com o caso Adélio, lá em 6 de janeiro de 2018, o episódio da facada em Juiz de Fora, com o caso Marielle. Ele mencionou também o caso do prefeito Celso Daniel. Ele destacou que a Polícia Federal tem que ser independente, tanto do presidente quanto do ministro. Essas declarações que ele vem dando nos últimos dias dizem respeito aí à intensificação das investigações e à retomada delas no caso em que ele sofreu uma tentativa de assassinato. Ele fez comparações rápidas, falando que se a polícia tivesse investigado com o mesmo afinco o caso da facada do Adélio, não teria aí chegado a uma conclusão, como está sendo feito com o caso Marielle. E questionado sobre as ações da Justiça contra a posse de suas indicações, o presidente mencionou que, se a Justiça não permitir o novo diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, não assume porque o presidente respeita a Justiça. Exatamente, Beto. E ele voltou a falar ali sobre um jornalista que mencionou o prefeito, né, Celso Daniel. Para quem não lembra do caso Celso Daniel, esse caso foi um assassinato que ocorreu no ano de 2002, lá no município de Santo André, que era um prefeito da época da cidade vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Até hoje esse crime não foi elucidado, fazem quase 20 anos dessa questão. E o que aconteceu foi uma queima sucessiva de arquivo na palavra do presidente, porque todas as testemunhas e todos os peritos envolvidos na apuração do caso acabaram falecendo. Ele voltou aí a fazer referências, né, mencionou sobre esse caso e adiantou também que, no caso do Celso Daniel, houve uma suposta queima de arquivo das testemunhas. Ele se afastou dos jornalistas, né? Daí enquanto os jornalistas perguntavam sobre essas questões, ele foi se afastando e voltando para o lado dos apoiadores. Para quem não acompanha nenhuma coletiva do presidente nesse sentido, tem que saber que na porta do Palácio da Alvorada tem uma cerca de proteção. Essa cerca divide. De um lado ficam os apoiadores do presidente, que vão todo dia lá para saudá-lo, cumprimentá-lo, fazer fotos, mandar recados, e do outro lado ficam os jornalistas. Ele se afastou dos jornalistas porque alguns fizeram perguntas referentes ao STF e ele disse que não seria, vamos dizer assim, constrangido a falar questões que o comprometessem junto à Suprema Corte. E foi para o lado dos seus apoiadores. E questionado sobre o coronavírus, apontou que os dados estatísticos quem responde é o ministro da Saúde. Perguntado sobre a opinião de Trump, Bolsonaro diz que Trump faz o que deve ser feito no país dele e Bolsonaro faz o que deve ser feito no Brasil. E ele deu uma outra disparada também para a imprensa, porque ele disse que todo mundo se importa com o caso Marielle, mas ninguém pergunta nada do caso Jair Bolsonaro. A questão foi meio entruncada aí entre um assunto e outro. E questionado sobre as investigações no STF a respeito das acusações de Sérgio Moro, porque aí ele volta, ele sai da parte dos seus apoiadores e vai novamente para frente da imprensa, que pergunta sobre as investigações. O presidente foi enfático ao afirmar que a investigação deve ocorrer e que ele vai se defender através da Advocacia Geral da União. E quem terá que provar o que falou será Sérgio Moro. Bolsonaro pergunta, será que o que Moro fala é a lei? E é aplaudido pelos seus apoiadores em seguida. Em seguida, Bolsonaro admite que solicitava relatórios da inteligência para saber o que acontece no Brasil e que Moro sempre negava. A ABIN periodicamente informava o presidente sobre o que ocorria no Brasil. Já Moro, não.
E ele também destacou que sempre foi favorável à liberdade de imprensa. Ele nunca trabalhou por nenhum tipo de limitação na imprensa, citando projetos de lei desde o marco regulatório da internet nos anos passados ali e também sobre tentativas de regulação da imprensa por parte dos governos do PT. Ele disse que nunca apoiou esse tipo de situação e também perguntado aí se achava se Sérgio Moro tivesse provas das suas alegações, ele destacou que Sérgio Moro não tem prova de nada do que ele falou. E agora, saindo um pouco do assunto, perguntado sobre trocas de ministros, o presidente definiu que só não se troca o presidente e o vice. Questionado sobre Regina Duarte, o presidente destacou que ela está em São Paulo trabalhando pela internet e precisava dela mais próxima em Brasília. E daí veio a famosa frase que mais reverberou na mídia dessa entrevista do dia de ontem. Uma jornalista perguntou que o Brasil ultrapassou a China em número de casos de coronavírus. E Bolsonaro apontou que não pode fazer nada. Ele é o Messias, mas não faz milagres. E que os números do coronavírus são por conta das declarações do ministro Nelson Teixe, sendo que o vírus vai atingir 70% da população e não há o que fazer. Relembra que a segunda onda, que é por conta do desemprego, é muito pior. Apontou as iniciativas do auxílio emergencial e as medidas de preservação e suspensão dos contratos de trabalho. E questionado sobre possível reabertura das investigações no caso Adélio, o presidente menciona que, dentro da legalidade, defende uma nova apuração do caso. Quanto à nomeação de Ramagem, destaca que o conhece e que é amigo do presidente desde a eleição e que o nomeou por conta da relação profissional entre ambos. E no fim da entrevista, o presidente diz que até está gostando da imprensa e que a imprensa tem que aprender muito com ele, porque é a primeira vez que um presidente da República todos os dias para conversar olho no olho com os jornalistas. Lamentou a situação de quem teve perda de familiares por conta do coronavírus e que isso é uma situação que ninguém quer. O desejo do presidente cada vez mais é deixar um país livre, democrático e melhor do que quando ele recebeu. E perguntado sobre as negociações com o Centrão, o presidente destacou: se algo sair no Diário Oficial, ele poderá ser questionado. Diz que entre os vários ministérios ele não tem controle de tudo e que até agora não tem nenhum caso de corrupção no governo. No Brasil, estão pedindo impeachment de um presidente honesto. Ele também destacou que a imprensa gosta de anunciar quando ele conversa ou dialoga com parlamentares, a imprensa publica que ele está negociando cargos. Isso é uma infâmia, porque ele está sendo presidente e precisa dialogar com todos os parlamentares. E falou que na quinta-feira estará em Porto Alegre para a troca de comando militar aqui no Sul. Destacou que o episódio Moro foi uma trovoada de pouca chuva. Voltou a falar que não acredita nas urnas eletrônicas, quando questionado sobre possíveis fraudes no primeiro turno da eleição de 2018. E como presidente da República, e aí administrador, no serviço de administração pública, ele pode trocar as pessoas de acordo com os critérios de rendimento e do que ele entender que seja bom para a condução dos trabalhos do país. Ele destacou o caso de Sérgio Camargo, que foi nomeado para a Fundação Palmares e que está fazendo um bom trabalho, apesar de vários questionamentos na Justiça. E ele falou sobre as reuniões com ministros, que o presidente disse que vai disponibilizar suas falas nas reuniões com os ministros para que todos tirem suas conclusões. No fim, ele já quase se dirigindo para o automóvel para retornar ao palácio, ele foi perguntado se Regina Duarte fica no cargo. Ele respondeu rápido que ninguém falou que ela vai sair. E ele disse que também é apaixonadinho pela namoradinha do Brasil e gostaria que ela estivesse em Brasília, mais próxima do governo. No fim, ele pediu para que seus apoiadores batessem palmas para a imprensa. Enfim, caros telespectadores, esses foram os principais
comentários e os principais destaques. O que a gente acompanha que saiu na grande mídia foi apenas a fala do presidente sobre as questões vinculadas aí ao coronavírus e ao aumento de casos na China. As frases que ele disse que gosta de um país livre e democrático, ninguém deu muito destaque, mas nós acompanhamos a coletiva do começo ao final para trazer os fatos na sua totalidade, para que você, telespectador, forme a sua própria opinião. Essas foram as coletivas cobertas pela nossa equipe de redação no dia de ontem e agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, as notícias da economia e da nossa região. Agora 9 horas, temperatura 21 graus aqui em Nova Prata. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Em tempos de incerteza, buscam-se respostas com relação a diversos questionamentos. E a Secretaria de Educação é uma das pastas que encontra-se sem respostas para diversas perguntas. Confira o que o município de Vila Flores está fazendo com relação ao assunto. Bom, então nós estamos com as aulas suspensas no município, assim como a realidade da nossa região, desde o dia 19 de março. Então agora o nosso decreto ele prevê a suspensão até essa semana, o dia 30 de abril. E estamos no aguardo também de orientações que vêm do governo do estado e a nível nacional, se essa suspensão será mantida ou não. Então nós estamos com o calendário escolar ainda indefinido. Nós não sabemos quando vai se dar a volta, como ela vai se dar, né? Então, tão logo nós tivermos essas informações, nós vamos pensar em rever o calendário escolar, né? Para que os alunos não tenham nenhum problema na aprendizagem, né? No ano letivo de 2020. Então, o município, fazendo uma pesquisa, né, da realidade aqui dentro de Vila Flores, nós entendemos que o melhor era encaminhar as atividades de forma presencial. Né, física, da forma física. Então, nós organizamos cronogramas de entrega das atividades. Então, o pai ou o responsável vem até a escola, retira nas datas e horários programados para que a gente possa respeitar, né, a questão do isolamento, do distanciamento, né, evitar aglomerações. E aí a gente tem também os dias de retorno, de devolução dessas atividades. Para as famílias que nos solicitaram, que compreenderam e que nos disseram que podiam sim receber por e-mail, porque conseguem fazer a impressão em casa e realizar as atividades, então as escolas encaminham por e-mail. Mas a forma que o nosso município optou é a forma presencial impressa, a forma física. Está dando muito certo aqui no nosso município o envio dessas atividades complementares e o retorno delas também. Os pais também estão nos mandando agora nos números de telefone via WhatsApp para as escolas, então fotos com registro das atividades, vídeos, como as crianças estão em casa, como os nossos alunos estão em casa. Nós temos 2 propostas diferenciadas, né? A Escola de Ensino Fundamental esse ano faz 20 anos, então a proposta é recordar a caminhada da escola. Então nós convidamos alunos, ex-alunos, professores, ex-professores para que vão nos encaminhando vídeos, o que se recordam do tempo de escola, né? Da 12 de maio. E eles também estão com o projeto #Estamos com Você, que é a valorização da vida. Então, também estamos mantendo esse projeto vivo, né, com os nossos alunos e os nossos professores. E na educação infantil, então, a gente buscou manter vivo o brincar e aprender. Então, eles estão em casa, eles estão brincando, mas eles estão aprendendo. E o que a gente busca mesmo é que não tenha um retrocesso de aprendizagem. Então, manter o vínculo escola, aluno e família com essas atividades e também manter a aprendizagem, para que não se perca, né? Em momentos de leitura também, realização de atividades, o brincar. Então, tudo isso está envolvido nas atividades complementares que estão indo para casa. As nossas escolas estão, frente à pandemia que nós estamos passando agora, estão com uma ação solidária. Então, os pais foram convidados, as famílias que podem, a trazer para a escola, no dia que eles vêm trazer as atividades, 1 quilo de alimento não perecível
ou mais também as famílias que podem. Isso na escola de ensino fundamental. E na escola de educação infantil, então, os pais estão sendo convidados a doarem itens de higiene e limpeza. Depois nós vamos reunir todos esses gêneros, os de alimento e também os de higiene e limpeza, montar os kits e doar para as famílias que realmente precisam. A gente sabe que temos famílias no município em que pai e mãe foram demitidos do seu trabalho, então que a gente possa, com essa ação solidária desenvolvida e pensada pela direção das duas escolas, que a gente possa estar ajudando também os nossos munícipes, né? Então, a gente sabe que quem tem condições, que a gente sempre possa ajudar os que necessitam nesse momento. Então, nós temos também essa ação solidária acontecendo. E nós estamos aguardando o desenrolar agora, ao longo desta semana também. Temos notícias de que o nosso secretário estadual de Educação vai se pronunciar entre hoje ou amanhã para nos dar um retorno, se a gente mantém essa suspensão das aulas, como vai ser. A gente sabe também que está tramitando um parecer do Conselho Nacional de Educação para que se avalie como vai se dar a recuperação desses dias suspensos, né? A gente sabe que a LDB ela prevê 200 dias letivos, 800 horas ano. Sabemos também que tem uma lei que foi aprovada pelo nosso presidente, que ela flexibiliza os 200 dias, mas mantém as 800 horas. Então, nós aguardamos maiores orientações, né? O que se pede nesse período é que a gente tenha calma, mantenhamos a tranquilidade, para fazer da melhor forma possível. Então, o nosso município também aguarda orientações, tanto do MEC, quanto do governo do estado, quanto dos Conselhos Nacionais de Educação, para que a gente possa, sim, fazer da melhor forma possível essa recuperação do ano letivo, que é atípica, que não tinha acontecido, né? E que estamos vivendo nesse momento. Então, é isso que a Secretaria também aguarda. A gente pensa um dia após o outro, né? Com muita calma também. Estamos sempre em contato com as nossas diretoras, um contato sempre com o prefeito, com a secretária da Saúde e a equipe, para desenvolver da melhor forma possível também o que se refere à educação. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Ah, o chimarrão. Tu conhece bem essa tradição. E nós da Chimango sabemos a importância que temos e o quanto estamos presentes na vida das pessoas. Por isso, colocamos arte e paixão em cada detalhe do processo de industrialização. Assim é com nossa matéria-prima, que vem apenas de viveiros selecionados e passam por processo de secagem inovador e pioneiro no Brasil, agregando qualidade aos produtos e reduzindo os impactos ambientais. Cuidados que vão do plantio ao ponto de venda até chegar na tua casa. E é desse jeito que, juntos, passamos essa paixão de mão em mão, proporcionando momentos e sabores que marcam a tua vida. Chimango, uma grande paixão dos gaúchos.
Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Service Contabilidade está pronta para auxiliar e passar segurança neste momento de tantas dúvidas. Para todas as questões e dificuldades, você pode confiar em nossa equipe de profissionais que deixarão sua vida mais tranquila. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar. Com muito cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto. Este ano, o Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha de vacinação acontecerá por fases. Primeiro serão os idosos, com 60 anos ou mais, e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com deficiência. A vacina não protege contra o coronavírus, mas protege contra outros tipos de vírus da gripe. E para que todos sejam vacinados, é importante respeitar as datas. Não há necessidade de correr para o posto de saúde antes das datas previstas. Movimento Vacina Brasil contra a gripe. Tem que vacinar. Muito bom dia, voltamos ao vivo dos nossos estúdios para continuar a transmissão da sua central de notícias, da sua central de informações de todas as manhãs. E agora, contando sempre com o apoio de Supermercados Porta, Service Contabilidade, Padaria Confeitaria Zanotto, Paludo Pneus, Adilnet TV, Tá na Roda Pneus e Unimed Vale das Antas. Nós vamos entrar nos informes sobre economia e política nesse bloco do Conecta News. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Agora 9 horas e 14 minutos. Temperatura 23 graus aqui em Nova Prata. E começamos na parte da economia. Ibovespa salta 7,9% em 2 pregões e fecha acima de 81 mil pontos após 45 dias.
e o dólar cai 2,6% e vai a R$ 5,51. Exatamente, algo que não acontecia há quase 2 meses, Beto Guidini, ocorreu ontem. Pelo segundo dia consecutivo, a Ibovespa subiu mais de 3% e acumulou ganhos de 7,94% entre a segunda e a terça-feira. Conseguiu encerrar o pregão de ontem acima dos 82 mil pontos, algo que também faziam mais de 45 dias que não aconteciam. Ou seja, o mercado dá sinais de recuperação dentro dessa pandemia. Então, apontam aí, o dólar teve uma forte queda, caiu a 2,59%, ou seja, foi um dia bom para o mercado, algo que nós não noticiávamos há algum tempo já, não é mesmo, Beto? Exatamente. Isso é uma notícia do portal Infomoney e também do portal Infomoney. A ação da Via Varejo salta 42% em 2 sessões e aéreas avançam de 10%. Petrobras sobe, apesar do petróleo, e o IRB cai 5%. Outros destaques também aí que tiveram subida no dia de ontem na Bolsa foi o Banco Santander, o Banco Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, ou seja, todo o setor bancário teve valorização na Bolsa ontem, e quem teve queda foi a TOTUS, né, operadora de sistemas aí, que caiu 0,60%. A grande surpresa foi a Via Varejo, que teve uma forte disparada ontem e subiu mais de 18%. Ela, Via Varejo, é dona aí das Casas Bahia e também do Ponto Frio, teve forte valorização no dia de ontem. E pelo portal da Reuters, o real tem melhor dia em quase 2 anos, com ajustes e percepção sobre o Banco Central. Muito bem, o portal Reuters destaca uma notícia que também há muito tempo não aparecia no nosso radar. O dólar teve aí a maior desvalorização nos últimos 2 anos, ele acabou descendo, ele que estava perto aí dos 5,70, veio pertinho do patamar dos 5,50, e a percepção do mercado aí é que o maior apoio ao ministro Paulo Guedes e a sua solidificação no cargo atestada na última segunda-feira é o que deu essa grande reação ao mercado aí na sequência da demissão de Sérgio Moro. Ou seja, tudo segue numa boa sequência de dados nessa semana. A impressão que se tinha é que o cenário ficaria muito mais conturbado, mas a manobra do governo da última segunda-feira de valorizar e colocar Paulo Guedes como homem forte e a referência econômica mostrou a reação positiva do mercado interno e o aumento da confiança do investidor no Brasil, fazendo com que os papéis das empresas subissem e a moeda americana perdesse valor. E segundo o portal da Reuters, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, prevê déficit nominal entre 12% a 13% do PIB brasileiro em 2020. Exatamente, esse déficit, Beto, vai estar vinculado, por óbvio, às despesas ligadas ao combate da pandemia, né? O Mansueto destaca, abre aspas, o Brasil é uma economia emergente e está encaminhando para um déficit nominal na casa de 12% a 13% do PIB, o que é expressivo. Então, isso não é um esforço pequeno, disse ele em videoconferência, né? Atestando aí o tamanho das medidas econômicas adotadas pelo governo para prevenção e proteção, sejam das questões sanitárias, nas questões sociais e nas questões econômicas. E pelo portal da Infomoney, em cenário pessimista, a UBS prevê retração do PIB brasileiro de até 10,1% em 2020. Exatamente, economistas aí da agência de risco do banco UBS, que é um banco internacional, disseram que, no entanto, a maior probabilidade é de uma queda amena do PIB, entre 5,5% e 7,2%. 10% seria aí a projeção mais pessimista a ser apontado. Quem assina os relatórios são os economistas Tony Volpon e Fábio Ramos, que trabalham na questão aí vinculada à UBS, destacando que a imposição de medidas de distanciamento social
geraram um choque extremo na oferta, ao qual muitas empresas não essenciais acabaram interrompendo ou reduzindo drasticamente o seu funcionamento. E pelo portal da CNN Brasil, o IPCA 15 tem deflação de 0,01% em abril, menor patamar desde o Plano Real. Exatamente, olha aí uma boa notícia, né? A prévia da inflação oficial brasileira entrou em território deflacionário, ou seja, a inflação está retrocedendo, né? Ela que foi um grande vilão no começo da década de 90, agora registrou a menor taxa para abril desde o início do Plano Real em 1994. O índice foi pressionado, por um lado, pela queda dos preços do combustível e, por outro, mostrando a consequência das medidas de isolamento e a alta da alimentação em domicílio. O IPCA 15 passou a recuar de 0,01% após a variação positiva e de 0,02% no mês anterior, informou aí na terça-feira o IBGE. Então, a inflação caindo no Brasil. E pelo portal Congresso em Foco, a Câmara aceita restringir a autonomia do Banco Central para a compra de créditos. Exatamente, a Câmara aceitou, mas isso ainda está em votação, é uma questão vinculada aí ao orçamento de guerra, é aquele orçamento paralelo montado para o combate aos efeitos da pandemia, e o Banco Central deseja uma autonomia para comprar títulos da dívida pública, os chamados títulos podres, aqueles que são emitidos em razão do afrouxamento monetário. A Câmara aceitou restringir essa autonomia do Banco Central, mas a questão ainda segue para o Senado e após precisa ser votada, sancionada ou vetada pelo presidente da República. Ou seja, a discussão ainda segue, o orçamento de guerra era uma das votações que deveria ter sido ocorrida de maneira mais expressiva, mas de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o relator da proposta ainda está elaborando seu parecer, o que exigirá um pouco mais de tempo. E pelo portal da Notícias Agrícolas, o preço da carne bovina recua 3% em abril, enquanto o frango perde 15%. E o suíno registra baixa de 25% no mesmo período. Exatamente, Beto. Informação aí para os criadores, né? Na nossa região concentram-se bastante avicultores, suinocultores ou até mesmo a pecuária de corte. Os preços acabaram caindo, né? Com o isolamento da população e os serviços de food service fechados. Os preços da carne bovina recuaram 3% em abril, enquanto os valores do frango tiveram 15% de queda e o dos suínos 25% durante o mês, devido muitas vezes ao baixo consumo ou à redução da compra desse tipo de insumo. E também pelo portal Notícias Agrícolas, a queda nas exportações de frango em abril podem pressionar ainda mais os preços no mercado interno. Exatamente. Se aqui no Brasil a gente documentou na última segunda-feira que o frango e os embutidos haviam aumentado na lista de compras, a gente tem que lembrar que muito do que é produzido no Brasil é exportado para o mundo inteiro. Temos exemplos aí de grandes frigoríficos aqui próximos à Nova Araçá, cidade próxima nossa, que exporta um grande contingente de materiais aí para os países do Oriente Médio, por exemplo. E é óbvio que durante o regime da pandemia, muita coisa deixou de ser exportada, os países lá fora deixaram de comprar, sobrou bastante frango aqui dentro do Brasil. Isso faz com que o preço caia, porque quanto maior a oferta, menor é o preço de compra. Então, essas leis básicas da economia também imperam no setor agrícola e no setor da criação de animais, por conta também do cenário externo. E fechando com as notícias agrícolas, Rio Grande do Sul, a agricultura solicita 230 toneladas de sementes de milho e feijão para apoiar comunidades tradicionais. Exatamente. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural apresentou à Companhia Nacional de Abastecimento um pedido de sementes de milho e feijão
para distribuir às comunidades quilombolas, indígenas e agricultores familiares do Rio Grande do Sul do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA Sementes 2020. O objetivo é dar suporte aí a mais de 232 municípios que contam com comunidades tradicionais e que decretaram situação de emergência por conta da estiagem no ano de 2020. Ou seja, a Secretaria de Abastecimento solicitou aí o pedido de sementes à Companhia Nacional de Abastecimento para as comunidades tradicionais, aquelas que são vinculadas aos descendentes dos quilombos, às comunidades indígenas e também a pequenas famílias de agricultores que estão com dificuldades por conta da estiagem. E pelo portal da CNN Brasil, cancelada em Munique, a Oktoberfest ainda está de pé em São Paulo e Blumenau. Exatamente, veremos aí, né? Temos que esperar, é só em outubro, mas a maior festa alemã, a Oktoberfest, que também tem edições tradicionais em Blumenau e em São Paulo, foi cancelada na Alemanha, mas por enquanto está mantida para as suas ocorrências a partir do mês de outubro aqui no Brasil. Mas a gente tem que aguardar, é bastante cedo ainda para se falar nessa questão. E pelo portal da CNN Brasil, o Banco Central muda regras para consórcios durante pandemia da Covid-19. Exatamente, o Banco Central divulgou nota no dia de ontem explicando que foi definido que a formação de grupos de consórcio em que os critérios sejam valores diferenciados, o crédito de menor valor vigente ou definido na data da constituição do grupo não poderá ser inferior a 30% do crédito de maior valor. Antes o percentual era de 50%. Então, isso é uma notícia importante para as operadoras e os revendedores de consórcios, porque algumas regras referentes aos percentuais de créditos aportados acabaram sendo modificadas pelo Banco Central. E pelo portal da CNN Brasil, estaremos alinhados com o governo para a reabertura, diz CEO da Volkswagen. Exatamente, em entrevista à CNN, o presidente da Volkswagen América Latina, Pablo Dissi, afirmou que as fábricas no Brasil, 3 em São Paulo e uma no Paraná, podem voltar a funcionar no dia 18 de maio. Mas se nós precisarmos atrasar, vamos atrasar. Temos que estar alinhados com os protocolos do governo do estado de São Paulo e do Paraná para poder operar as fábricas. Essa foi a definição do CEO da Volkswagen América Latina para as suas fábricas no Brasil. Esses foram os principais informes econômicos para amanhã de hoje. Nós vamos aí destacar também que as bolsas europeias no momento operam em alta e as bolsas chinesas e japonesas também fecharam em alta. Encerrando o nosso bloco de economia, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, as principais informações da política para você. Agora 9 horas e 27 minutos, temperatura 23 graus aqui em Nova Prata. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. O ano 1988, a data 29 de abril. Nascia o município de Protásio Alves. Hoje, passaram-se 32 anos. Muita coisa mudou, mas o que não mudou é o valor, a luta, a constância, o trabalho desta gente valorosa. Infelizmente, hoje era para ser um dia de festa e não o é. A pandemia do coronavírus que parou o mundo também afetou Protásio Alves. O que não muda, apesar disso, é sabermos que aqui sim existe qualidade de vida, que aqui sim trabalha-se para todos, incluindo no slogan Construindo Juntos. Preciosa pérola da serra, Protásio Alves, berço de amor, pequena joia que encerra, encantos, mil, virtude e valor.
sonho do imigrante que adentrou matas com bravura, exemplo de fé e trabalho, semeando vida e fartura. Salve 29 de abril, salve terra independente, surge a bela. Prezada comunidade protasioalvense, hoje 29 de abril, estamos comemorando 32 anos de emancipação política administrativa da nossa querida Protásio Alves. Venho aqui parabenizar e agradecer a todos que de uma forma ou outra ajudaram a construir este município. Um município onde um povo guerreiro, trabalhador, que não mede esforços para alcançar seus objetivos. Nós tínhamos programado uma série de inaugurações na Semana do Município. Porém, em virtude da Covid-19, tivemos que cancelá-las. Mas vai aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso respeito a você, protasioalvense, que faz a diferença. Você que trabalha diariamente e que nos ajuda a construir esse município que é uma referência regional. Nós haveremos de continuar trabalhando diariamente para que todos os serviços que a Prefeitura presta sejam feitos com qualidade e que a gente possa manter essa qualidade de vida que a emancipação trouxe para a nossa terra. Muito obrigado a todos que nos ajudam a construir um Protásio Alves cada vez melhor. Um grande abraço e que Deus ilumine a todos. Salve 29 de abril, salve terra independente, surge a bela Protásio Alves, orgulho de toda a gente. A Service Contabilidade está pronta para auxiliar e passar segurança neste momento de tantas dúvidas. Para todas as questões e dificuldades, você pode confiar em nossa equipe de profissionais que deixarão sua vida mais tranquila. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus.
Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações, mantenha os ambientes limpos e ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal, evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar. Com muito cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bom dia, a gente volta ao vivo aqui dos nossos estúdios na transmissão para você, com a nossa central de notícias e informações que leva ao nosso telespectador o mais variado leque de fatos que ocorrem e que são notícias hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2020. Devido ao adiantado da hora e da entrevista que nós teremos logo mais com o gerente Alain Reginato aqui da Corsan, nós vamos agora para as notícias do estado do Rio Grande do Sul e os principais fatos da nossa região, não é mesmo, Beto Guidini? Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 36 minutos, temperatura 23 graus aqui em Nova Prata. E começamos pelas notícias do estado. Segundo o portal Gaúcha ZH, casos de Covid-19 avançam 3 vezes mais rápido no interior do que em Porto Alegre. E das 5 cidades com mais casos até terça-feira, o dia de ontem, 4 ficavam fora da região metropolitana. É isso que tem preocupado bastante o governo do estado do Rio Grande do Sul. Passo Fundo, Lajeado e Marau estão sob pressão no atendimento das suas redes hospitalares, aí, com taxas de ocupação em margens superiores a 80%, né? E no começo do mês de abril, a capital registrava 190 casos, né? E agora aí a gente já tem no estado, na capital, 439 casos, que vai mostrando aí o avanço no interior do estado do Rio Grande do Sul dos casos de Covid-19. E pelo portal do Correio do Povo, o governo do Rio Grande do Sul avalia se o retorno das aulas ocorrerão ao longo de maio ou junho. Como antecipamos para você no início dos nossos comentários, o governador Eduardo Leite definiu que ainda não tem uma data certa, mas que as aulas não irão retornar segunda-feira, dia 4 de maio, na rede estadual, como estava previsto. Um novo decreto deve sair até o dia de amanhã, com novas definições e novas formas de atuação, lembrando aí as 4 bandeiras de risco que vão passar a imperar nas mais de 21 regiões que o estado do Rio Grande do Sul vai ser dividido. E pelo portal Correio do Povo, o movimento aumenta nas ruas de Porto Alegre.
Mas comércio tem lenta recuperação. Exatamente, assim como o paciente que deixa o hospital depois da internação, a capital vai retomando as suas funções e o comércio que aguardava aí o retorno das atividades tem uma recuperação bastante lenta e gradativa. Então, vão se avançando aí as situações em Porto Alegre. E apesar do decreto, segundo o portal Correio do Povo, apesar do decreto, passageiros sem máscaras e proteção usam ônibus em Porto Alegre. Exatamente. Tem uma informação, né, Beto, que a gente dizia que pessoas sem máscara não subiriam nos ônibus, mas isso ainda não é uma regra. Existe muita gente que não está usando máscara na capital, o que gera preocupação de quem precisa ocupar o transporte coletivo. E pelo portal Correio do Povo, o uso de máscaras será obrigatório em Imbé a partir de amanhã, quinta-feira. No litoral norte também as movimentações acerca da proteção da saúde das pessoas começa a avançar e o uso de máscaras vai ser obrigatório nas ruas de Imbé a partir de quinta-feira, dia 30, assim como já é aqui em Nova Prata. A recomendação é para o uso de máscaras caseiras de TNT ou tecido não tecido ou de tecido duplo reutilizável que cubram completamente o nariz e a boca. E na cidade ao lado, né, pelo portal Correio do Povo, Tramandaí registra primeira morte por Covid-19. Exatamente, o paciente ele já tinha 80 anos de idade e acabou falecendo no Hospital Universitário de Canoas. Segundo a Prefeitura de Tramandaí, que confirmou a morte, ele testou positivo para a doença na última sexta-feira e faleceu na manhã de ontem. Segundo a Secretaria de Saúde, ele possuía aí maus congênitos de hipertensão e mal de Parkinson. E pelo portal Correio do Povo, eleição deve ser neste ano, diz presidente eleito do TRE-RS. Informação que também é muito aguardada nos bastidores, né? Feita aí pelo desembargador André Vilarino, diz que sugestão de prorrogação para 2022 existe ainda, mas que seria prejudicial à democracia e que devem ocorrer aí as eleições esse ano com uma possível prorrogação entre 30 e 40 dias do prazo original. Então, atenção, candidatos, tanto ao cargo de vereadores quanto para prefeitos nas cidades aí, de acordo com o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, André Vilarinho, as eleições deverão ocorrer com certa prorrogação. E pelo portal Correio do Povo, Bolsonaro e Mourão estarão em Porto Alegre amanhã, quinta-feira. Exatamente, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o vice Hamilton Mourão virão a Porto Alegre no dia de amanhã para a troca de comando do Comando Militar do Sul. Eles vão prestigiar aí a passagem do comando do Centro de Operações da Região Sul, que ocorrerá em Porto Alegre, e estarão no estado. A última vez que o presidente veio ao Rio Grande do Sul foi em dezembro do ano passado para o encontro do Mercosul na cidade de Bento. Ele vem amanhã e deve retornar ainda amanhã para Brasília. E agora nós vamos para as notícias da nossa região. E começamos por Nova Bassano. Emenda parlamentar destinada à APAI de Nova Bassano. Em Nova Bassano, o deputado Danley de Deus Rintelholst dedicou à APAI do município uma emenda parlamentar, dessa vez no valor de R$50 mil, para a inclusão no Orçamento Geral da União de 2020. Essa emenda tem por objetivo apoiar a APAI para a compra de alimentos, material de higiene, gás, pagamento de efetivo, pagamento de água, luz, telefone, gasolina e pagamento de monitor, que será de extrema importância para auxiliar no equilíbrio financeiro da entidade. Então, despesas aí, um aporte de R$50 mil via emenda parlamentar para a APAI. Todo mundo conhece o trabalho sensacional que a Associação de Pais e Mestres das Pessoas com Portadoras de Necessidades Especiais desenvolve, e Nova Bassano aí foi agraciada com uma verba de custeio de R$50 mil enviada pelo parlamentar Darley, ex-goleiro do Grêmio, bicampeão da América com aquele time sensacional de 1995. E o calcário em Vista Alegre do Prata. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Vista Alegre do Prata
comunica que estão abertas as inscrições para a aquisição de calcário dolomítico para correção de solo. Em vista do aumento da produção, os agricultores deverão fazer o cadastramento na Secretaria até a data de 30 de agosto, comprovando inscrição no município como produtor rural. E as informações também acerca da estiagem no município de André da Rocha. André da Rocha decretou situação de emergência pela estiagem, reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção de Defesa Civil e pelo Estado do Rio Grande do Sul. A cidade sofre com a falta de chuva regular desde o mês de novembro de 2019 e muito têm sido os problemas causados pela estiagem. Dentro das possibilidades, a administração municipal tem desenvolvido ações para tentar minimizar a falta de água para o consumo humano e para o consumo animal. A homologação estadual e federal são fundamentais para a prorrogação e negociação dos financiamentos agrícolas, bem como a busca por recursos para auxiliar nesse momento tão delicado os produtores e os cidadãos de André da Rocha que enfrentam essa circunstância. E a Defesa Civil e a administração municipal, em conjunto com a Emater, tem levantado os prejuízos no setor agrícola de André da Rocha, que já batem a casa de 95 milhões de reais. E os sorteios da Nota Fiscal Gaúcha suspensos em Nova Araçá. Nota Fiscal Gaúcha, sorteios suspensos em Nova Araçá. Os sorteios mensais da Nota Fiscal Gaúcha, no âmbito do município de Nova Araçá, estão suspensos temporariamente, vistos que são efetuados via plataforma do Estado, e a mesma não está operando. E também para Nova Araçá, o destaque é programa habitacional desenvolvido pela Prefeitura, que na última sexta-feira, dia 24, o prefeito Pedro Sotile deu sequência ao programa iniciado no município e assinou os 2 primeiros contratos junto à Caixa Econômica Federal para alienação de lotes urbanos. Os beneficiados pelo programa já haviam sido habilitados pelo município e preencheram os requisitos exigidos pela Caixa para obtenção de financiamento. Programas habitacionais para a população de baixa renda lá em Nova Araçá. E obras em Paraí. Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Obras do município de Paraí está auxiliando em serviços de terraplanagem próximos à ERS 324 e na comunidade Barra Seca. Neste caso, o município auxilia com o trabalho de algumas máquinas, o que reduz o custo da obra, além de agilizar a conclusão da mesma. Os pedidos para serviços de máquinas são realizados junto às Secretarias de Obras e Agricultura e são prestados com o objetivo de apoiar e incentivar os investidores, empresários e produtores de Paraí. E em Vila Flores, a notícia é que a Secretaria Municipal de Assistência Social está distribuindo máscaras para a população. Os itens foram confeccionados por artesãs de trabalho voluntário com o apoio da Secretaria Municipal. Nessa primeira etapa foram feitas 170 máscaras e depois que vão ocorrer aí na distribuição junto com a etapa de vacinação que ocorreu na segunda-feira, dia 27. E caso alguém necessite de mais máscaras ou outras assistências, pode entrar em contato com a Secretaria diretamente no telefone 3447-1622. E pela estiagem, o abastecimento de água está garantido em Veranópolis até o final de semana. Exatamente, Beto. Informação da Estúdio.com, né? Questão aí vinculada à estiagem, um abastecimento garantido até o final de semana, mas precisamos de chuva para repor aí os mananciais. Na sexta-feira, né, dia 1º à tarde, haverá outra avaliação para verificar a quantidade e as condições do fornecimento de água para o município de Veranópolis. E pelo Portal Pioneiro, Nordeste Gaúcho registra mais 8 casos positivos para o coronavírus. Exatamente, aí a região da Serra Gaúcha foram aí notificados 4 pacientes em Serafina Correia e outros 2 em Nova Prata. Os 2 que nós citamos ontem, né? Isso. E mais 2 em Feliz, totalizando 8 casos. E pelo Portal Pioneiro também, Bento Gonçalves registra 22 casos em um dia e já chega a 73 infectados pelo coronavírus.
Exatamente, isso atesta, né, Beto, a rápida transmissão e a contaminação efetiva dessa doença que num dia obteve aí 22 diagnósticos para Bento Gonçalves e a cidade já avança com 73 casos. Isso vai ameadrando, assim por dizer, né? Nós estamos aqui bem no meio, nós temos Marau com um grande foco, Passo Fundo com um grande foco e agora Bento Gonçalves aqui próximo que já dispara com 73 casos. Os cuidados devem ser redobrados porque a doença vai chegando perto. E pelo Portal Pioneiro, entre março e abril, o setor moveleiro estima prejuízo de 80% no faturamento. Informação porque temos um forte polo moveleiro na nossa região, desde aqui de Nova Prata, indo até Bento Gonçalves, aí muitas fábricas de móveis, também temos no Paraí, importantes fabricantes, e esse polo registrou aí 80% de queda no faturamento nesses últimos 2 meses, então isso impacta em muito as finanças dessas empresas. E pelo Portal Pioneiro, Caxias do Sul registra mais um caso positivo para o coronavírus. Exatamente, Beto. E o que mais temos lá? Vacinação contra a gripe será retomada quinta-feira em Caxias do Sul, né? Então novas doses vão chegar contra a H1N1. Então, fique por dentro, caso você resida em Caxias e esteja precisando, a vacinação estará disponível. E pelo Portal Pioneiro, passageiros de ônibus em Caxias do Sul reclamam de linhas lotadas e falta de cuidados em meio à pandemia. Exatamente, quem usa o Visat, que é a aviação Santa Teresa, aí, que é a empresa principal que opera em Caxias, tem a mesma reclamação de quem usa os ônibus em Porto Alegre, ônibus lotados e sem a devida proteção. Então, fica uma nota de cuidado aí às secretarias municipais de transporte para que atentem à situação dos ônibus, né, aqui nas nossas cidades que são menores, para que não ocorra isso que está acontecendo nas grandes cidades. E pelo Portal Pioneiro, a pandemia reduz o número de vendedores ambulantes no centro de Caxias do Sul. Para quem conhece o centro de Caxias do Sul, sabe, né, a grande quantidade de vendedores ambulantes, tudo que você possa imaginar pode ser encontrado aí na Avenida Júlio de Castilhos, né? Desde meia até chá de Marcela, tem tudo disponível para você, mas em função da pandemia, os ambulantes também acabaram sumindo, né? Esses que são diretamente vinculado aí aos informais, aqueles sempre mencionados pelo governo federal, aos quais se destinam o auxílio emergencial. O número deles diminuiu e muito nas ruas, isso devido, sem dúvida nenhuma, à baixa circulação de pessoas e aos cuidados quanto à transmissão do coronavírus. E pelo Portal Pioneiro também, pais entregam um abaixo-assinado ao prefeito para que as aulas não sejam retomadas em Caxias do Sul. Exatamente, os pais se mobilizaram nas últimas semanas para que a saúde seja prioridade no momento e entregaram um abaixo-assinado ao prefeito de Caxias intitulado, abre aspas, não volta às aulas durante a Covid-19. São mais de 6,5 mil assinaturas que foram entregues ao prefeito Flávio Cassina. E também pelo Portal Pioneiro, quase 1.000 pessoas tiveram acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho no primeiro trimestre em Caxias do Sul. Levantamento aí feito pela Secretaria de Cuidados com o Trabalhador, né? O Centro Especializado de Saúde do Trabalhador, o Sereste Serra, que informou aí o número de 956 registros de acidentes relacionados ao trabalho em Caxias do Sul, representando um aumento aí de 45% na região. E pelo Portal Pioneiro, em Caxias do Sul, o dólar está bem perto da marca dos R$6. Exatamente, Beto, a venda aí nas casas de câmbio, porque uma cotação é aquela que a gente passa para você do fechamento do movimento da Bolsa de Valores. Isso não é o valor que é negociado nas casas de câmbio, ou seja, para você que precisa trocar moeda e comprar dólar, o valor na casa de câmbio, na boca do caixa, chega a perto dos R$6 em Caxias. E como última notícia da nossa região, pelo Portal Pioneiro, pela primeira vez na história, a Romaria de Caravaggio será exclusivamente virtual. Veja só os efeitos da modernidade, seja pela ascensão da internet ou pela pandemia. A
tem que fazer uma conta para falar, né? Mas é a romaria de número 141ª Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio, de número 141, ou seja, há 141 anos essa romaria é feita em Farroupilha. Ela não vai ocorrer como de costume, a fim de evitar aglomerações no meio da pandemia. Nesse ano, a programação será feita de forma online, com missas e celebrações de portas fechadas, sem a presença do público em 5 horários ao longo do dia 26 de maio. Então, a paróquia de Farroupilha já avisa que não vai ter a tradicional procissão e celebração no santuário para evitar as aglomerações. E aí eu te pergunto uma coisa, Beto. Como é que vai ficar a trilha de casca de bergamota entre Caravaggio e Farroupilha, que sempre era tradicionalmente muito bem vista aí do alto, né? Porque o gringo vai caminhando e vai jogando a casca de bergamota no acostamento. Enfim, não vai acontecer esse ano a romaria da maneira presencial. Então, os fiéis vão ser orientados para obter o sinal online para a transmissão das missas no Santuário de Caravaggio. Mais alguma coisa da região, Beto? Fechamos a parte da região também. Então nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já está nos nossos estúdios o Alan Reginato, que é gerente da Corsan de Nova Prata, que vai falar conosco com exclusividade no próximo bloco sobre as questões do racionamento e como a Corsan vai trabalhar nesses próximos dias para garantir o abastecimento da nossa cidade. A gente volta já, assim que a palavra dos nossos apoiadores for ao ar. Voltamos já. Agora 9 horas, 55 minutos, temperatura 23 graus aqui em Nova Prata. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. A Service Contabilidade está pronta para auxiliar e passar segurança neste momento de tantas dúvidas. Para todas as questões e dificuldades, você pode confiar em nossa equipe de profissionais que deixarão sua vida mais tranquila. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar. Com muito cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos.
fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Ah, o chimarrão. Tu conhece bem essa tradição. E nós da Chimango sabemos a importância que temos e o quanto estamos presentes na vida das pessoas. Por isso, colocamos arte e paixão em cada detalhe do processo de industrialização. Assim é com nossa matéria-prima, que vem apenas de viveiros selecionados e passam por processo de secagem inovador e pioneiro no Brasil, agregando qualidade aos produtos e reduzindo os impactos ambientais. Cuidados que vão do plantio ao ponto de venda até chegar na tua casa. E é desse jeito que, juntos, passamos essa paixão de mão em mão, proporcionando momentos e sabores que marcam a tua vida. Chimango, uma grande paixão dos gaúchos. Este ano, o Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha de vacinação acontecerá por fases. Primeiro serão os idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Em seguida, os demais públicos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com deficiência. A vacina não protege contra o coronavírus, mas protege contra outros tipos de vírus da gripe. E para que todos sejam vacinados, é importante respeitar as datas. Não há necessidade de correr para o posto de saúde antes das datas previstas. Movimento Vacina Brasil contra a gripe. Tem que vacinar. Muito bom dia, caro telespectador. Voltamos ao vivo e nas nossas tradicionais e exclusivas entrevistas recebemos hoje o Alan Reginato. Ele é gerente de operações aqui da Corsan de Nova Prata e vem falar conosco dessa vez sobre a situação trazida aí pela ausência de chuvas, a consequente estiagem que a gente tem no nosso município, inclusive com decretação de situação de emergência na última semana por parte da Prefeitura Municipal. E o Alan vai trazer algumas informações que é importante a população tomar par de como vai funcionar esses próximos dias, porque o fato é só um: precisamos de chuva para repor o nível aí dos nossos rios e das nossas barragens, que de maneira geral em toda a região sul do Brasil passam por momentos delicados. Muito bom dia, Alan, obrigado pela tua disponibilidade. Era para ter vindo originalmente ontem, mas a gente sabe dos compromissos, tu recebeste visita, recebeste o pessoal de Porto Alegre e conseguiu trazer a agenda para hoje. Sai diretamente lá da Corsan para estar aqui conosco num quadro aí rápido de informação e a gente agradece bastante a tua disponibilidade. Inicialmente, como a gente sempre faz com os nossos entrevistados, Alan, rapidamente conta para nós há quantos anos tu trabalha na Corsan, há quanto tempo nessa função que tu estás aí e quando tu assumiste a agência de Nova Prata. Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou fazer 12 anos de Corsan em setembro, né? Estou gestor há 1 ano e 4 meses, desde 15 de... Tem que ligar o microfone. Só um minutinho que a gente teve um probleminha aqui, vamos ter que ligar o microfone do Alan. Isso acontece porque a gente está ao vivo, né?
Então, são essas coisas. Quem sabe faz ao vivo, como diz aquele saudoso apresentador dos domingos. Alan, novamente, desculpa a nossa falha, mas vamos lá. Quanto tempo na Corsan e quanto tempo aí na gerência da agência de Nova Prata? Bom dia a todos. Eu vou fechar 12 anos de Corsan em setembro. E na gestão de Nova Prata, que não é só Nova Prata. Sim. Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, São Jorge. Ah, tu responde a outras cidades também. Vai fechar 1 ano e 4 meses agora, né? Faz desde o dia 15 de janeiro do ano passado que estamos aí, né? À frente da gestão, né? Então tu tem bastante tempo de casa já na Corsan e assim, veja como isso é bacana da gente entender, né? Nós temos um hospital em Nova Prata que ele atende a várias cidades da região e a nossa Corsan aqui também atende a várias cidades. Isso, atende várias cidades, né? É uma micro-regional de Nova Prata. E quais são as cidades, para a gente deixar bem claro para o nosso telespectador? Sim. É Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí e São Jorge. Então nós temos 5 cidades aí que a Corsan da micro-região de Nova Prata acaba atendendo. Isso. E, Alan, a unidade da Corsan aqui atende já outras cidades. A gente tinha uma época que nós havíamos aí, tinha transposição de água, que vinham caminhões buscar e levavam para outras cidades. Na época, se eu não me engano, era Nova Araçá. Isso continua ocorrendo? Como é que está hoje essa questão aí? Nós temos a unidade em Nova Prata, é abastecida pelo Rio Retiro, e nas outras cidades, como é que funciona? Tudo sai da hidráulica de Nova Prata ou tem estações de tratamento nessas outras cidades? Não, as outras demais 4 cidades, né, são poços, sistema deles de tratamento de poços. Esse ano ainda teve problemas em Nova Araçá, que foi, semana passada foi resolvido, porque foi furado um poço e botaram em operação, né? Nós estávamos pegando água da Nova Prata para levar para Nova Araçá, até o momento que o nível da barragem baixou e não passava mais água pela barragem, né? Então, nós íamos gastar da nossa reservação aqui. Sim. Então, foi passado para Nova Bassano, tem um poço que estava, digamos assim, menos utilizado lá em Nova Bassano, que abastece a área industrial, daí começamos a pegar água ali para Nova Araçá, né? Então, nessa situação toda, nós não estamos levando água para outros municípios, né? Estamos deixando para... Entendido. E, Alan, a gente tem aqui em Nova Prata, a gente usa barragem. Nas outras cidades é usado o sistema de poço. E quais são os principais reservatórios que a gente tem aí para atender toda a nossa cidade e a nossa região? De água bruta, que seria a nossa barragem, né? A gente tem a barragem do Rio Retiro, tá. Né? É da onde a gente retira a água, né? A barragem tem aproximadamente ali uns 40 mil metros cúbicos dentro dela. É difícil de estabelecer certo porque o leito dela não é regular, né? Então é um pouco mais complicado. E o reservatório da água tratada é aproximadamente uns 2.600 metros cúbicos. Sim. Né? Tem um grande de 1.000 metros cúbicos ali na estação de tratamento de água, no pátio da estação ainda tem mais 2, né? Que dá mais uns 500 metros cúbicos ali. Depois tem distribuído nos bairros, né? Perfeito, Alan. E assim, falando sobre essa questão dos reservatórios de água, até pouco tempo atrás a gente teve um grande investimento, a gente teve aí a cidade de Nova Prata inteira, ela foi bem dito assim, foi cortado porque a gente fez um tubo de adução bastante grande, houve um investimento da Corsan bastante expressivo para levar as adutoras até o Rio da Prata, visando dar mais uma opção, além do Rio Retiro, a gente ter o Rio da Prata. Como é que estão as obras dessa questão nesse momento? Elas avançaram? Elas pararam? Como é que está essa situação de buscar água no Rio da Prata? Porque eu me lembro que na época que essas obras foram iniciadas, inclusive falava-se numa autonomia aí que Nova Prata teria água por um período bastante grande de tempo com esses 2 reservatórios, Rio Retiro e Rio da Prata. Como é que está essa questão hoje? Isso, a ideia última que foi colocada em questão em prática, né, é utilizar o Rio da Prata para Nova Prata e deixar o Retiro para Veranópolis. Sim. Porque é uma sequência, né? A gente pega a água do Retiro, mas Veranópolis também pega. Sim. Então, o que sobraria, em períodos de estiagem, o que sobraria daqui de Nova Prata iria para Veranópolis. Então, né, tem essa questão de pegar água só do Rio da Prata. Claro que vamos deixar o Retiro como uma reserva estratégica, né? Vamos deixar as bombas lá e tal. O cronograma dessa obra era muito grande, na verdade. Ele tinha ali a última pedido de adiamento, era para 2021, para o final de 2021. Com essa questão da seca, desde o ano passado nós estivemos cobrando para que isso fosse feito, porque nós já sabíamos que ia ter um período talvez tivesse estiagem e tal, né? Eles
mudaram o cronograma e é para terminar no final desse ano, terminar as obras. As obras continuam. Isso, as obras não pararam, na verdade, né? Elas Entendi. continuam. Aquela empresa está fazendo as obras, não está fazendo só a do Rio da Prata. Eles tem obras na ETA, tem obras do leito de secagem do Lodo, então tem várias obras. É um conjunto de obras de saneamento e elas seguem sendo feitas. Isso, elas seguem sendo feitas, né? Ela estava num ritmo um pouco mais devagar agora, né? Sim, A as direção questões que a gente pressionou e estão acelerando. Inclusive, está em fase de teste, vai estar em fase de teste semana que vem. Vamos tentar fazer um abastecimento provisório pelo Rio da Prata, né? Para ajudar essa questão da água no retiro e para Veranópolis também, né? Não sei como vai funcionar, mas enfim, é um plano B assim. para esse problema. É importante então o nosso telespectador estiagem. ficar a par. Nós temos as obras, elas estão em continuidade, só que sem dúvida nenhuma isso é um projeto grande. A gente tem um cronograma para terminar ele até o ano que vem, mas as obras seguem e aí por hora vamos tentar fazer um adiantamento disso para fazer um provisório, tentar puxar água lá do Rio da Prata, que também está baixo, né? Ele está baixo comparando com ele mesmo, né? Sim. Porque lá no Rio da Prata passa bastante água, né? Então, não teríamos problemas de captar água do Rio da Prata, né? Ali na captação, é claro que ele forma uma bacia ali próximo da ponte que passa para André da Rocha, mas ali tem 1 metro e pouco de água, tem 1,20 m de água ali, né? Então... Isso já ajudaria bastante agora. agora. Ele é bastante largo, né? O rio, né? Então, tem um grande volume de água dentro dele. Vamos torcer que dê certo esse plano B. Sim, é um plano B a longo prazo. Espero que dentro de um mês, né, esteja funcionando, né? Mas só uma previsão, né? Porque não depende das condições operacionais, né? Não, vamos torcer que vai dar certo. E quando é que Alan, quando é que a Corsã, vamos dizer assim, ó, pegou e ligou o sinal amarelo dessa questão da estiagem? Né? E também foi dito assim, a estiagem chegou, quando é que a Corsã disse, opa, a gente vai ter que fazer racionamento, e também foi dito que nós vamos ter aí uma questão de zoneamento, né, de fornecimento de água para determinadas regiões, para determinadas horas. Como é que está essa questão? A gente viu que a coisa ia ficar complicada, né, ali na metade de março. 16 de março parou de passar água pela barragem, né, então a gente começou a gastar da nossa reserva, digamos assim, né, e tinha previsão de chuva para início de março, não choveu, na metade de março, início de abril, metade de abril, final de abril tinha previsões de chuva a longo prazo, né, ali de uma semana, 15 dias, e não se concretizou, né, e então ali já estávamos, né, em atenção. Desde do dia 6 de março, tem 2 poços lá próximo da barragem, né, que a gente joga água dentro do rio. E aí já ativamos os poços, né, para tentar manter o nível. A gente, sábado passado, né, sexta-feira foi feita uma reunião na prefeitura, né, porque já estava uma situação muito complicada, né, o nível baixou bastante. Nós esperávamos que tivesse água ali para 3, 4 dias. Assim, né? como todo mundo esperava chuva, a Corsã também esperava. E a questão de tu fazer corte de fornecimento é bastante complicada, né? Sim. Tu esvaziar e tu encher uma rede, o ponto d'água que estiver mais fraco vai romper, vai dar vazamento, né? Então é muito complicado tu fazer esse corte na distribuição. Só não faltou água, né? Porque nós temos um trabalho ali junto com a Emater, até com o Thiago da Secretaria de Saúde, com a Prefeitura, com a Secretaria de Agricultura, né? Nós fomos lá nas residências de quem tem açudes, né? E pesqueiras próximos ao Arroio Retiro ou seus afluentes, e nós solicitamos, né, porque se eles pudessem, né, liberar parte do volume que tem dentro ali, né? Inclusive, né, queria aproveitar o espaço e agradecer, né? Teve ali o Alexandre Bristotti, o Jair... Pode citar o nome deles, porque é importante isso, né? O Alexandre Bristotti foi a primeira que foi aberta. Depois teve ali o Ney Rigon, teve o Juco Coradim, também foi aberta a pesqueira dele. Ali pro lado de Vila Flores, né? Pessoal que mora em Vila Flores, aí teve o Jair Morello, teve o Vitor Pandolfo, que foi até o primeiro que entrou em contato com nós, da família dos Perusso ali, que não sei o nome deles ali, também vão liberar, talvez ali o Carpenedo, então, né, se eu esqueci de alguém, depois me desculpe, né, mas enfim. É bastante gente, mas o importante é que a comunidade se mobilizou, a Secretaria da Saúde, Secretaria de Agricultura, houve um esforço conjunto de vários órgãos, aí, seja da Prefeitura Municipal ou do Estado e da comunidade, para dar vazão aí para a barragem.
Isso, só não faltou água no sentido que a barragem tenha esvaziado até não poder ser captada por causa dessa atuação ali, né? E nós estamos fazendo cortes de fornecimento, não dá para chamar de racionamento tanto, né? Porque estamos fazendo cortes de 12 por 36, 12 horas com os motores desligados e 36 horas com os motores ligados. Nós separamos a cidade em 2 setores, né? Um ali que, digamos assim, o eixo norte é da Luiz Marafon para cima. Tá. Né? Luiz Marafon, só para o nosso telespectadores ter a noção de que passo e dar uma referência assim para... O Luiz Marafon ali, a rua que tem ali o Tiradentes, Tá. tem o campo municipal ali, os bombeiros. Correto. Essa parte para cima, né? Fica sem água, então, num dia. Porque é desligado o motor que abastece o bairro, então... Só que até acabar a água da caixa, né, que tem na caixa, né, fica abastecido. Então, até é meio complicado dizer questão de horários, porque... Sim, isso depende da dinâmica da fluência. Depende da dinâmica, né? Os motores são desligados às 7h30 da manhã e religados às 19h30. Né? Então, esse é uma parte da cidade. Né? A outra parte, nós separamos ali, tem Santa Cruz, parte da Vila Lense, a Sagrada Família e como assim, nós chamamos de industrial, porque é o motor e o reservatório que abastece a área industrial, digamos, pro lado do São Cristóvão ali, né? Então ele pega uma parte do São Cristóvão e pega o bairro ali, o industrial, né? E também as derivações ali, tem na sequência. Também, nesse sentido, né? 12 horas o motor fica desligado, mesmo horário, né? E 36 horas fica abastecido. Teve gente que relatou que não faltou água na casa. A parte mais baixas ficaram menos tempo desabastecidas, a parte mais alta deve ter se aproximado ali dessas 12 horas, né? Em média, digamos assim, que esteja faltando água às 10 da manhã e retornando às 10 da noite, né? Mais ou menos a média que a gente observou, né? Ficamos devendo no início essa informação para a população, porque tu tem que observar como o sistema reage, né? Entendido. Que é essa motivação que a gente fez de desligar os motores, porque a rede esvaziasse e aí a caixa d'água esvaziasse, e quando religasse, ele tem a tendência a empurrar o ar em direção à caixa d'água, né? Ele sai pela caixa d'água, né? Evita vazamentos, né? Tanto na rede como nas partes internas. Parte do centro, não é todo o centro, é parte do centro, nós optamos por não desligar. Por quê? Porque ali tem um hospital, tem um corpo de bombeiros, tem um posto de saúde central, né? E a rede atravessa o centro para depois ir para o hospital, então a gente não queria deixar essa não tem parte. como fazer muito. O motivo muito grande é a rede do centro ali, ela é mais antiga, então a tendência de dar vazamentos é maior. Já começou a dar vazamentos ali no setor que a gente fez o desligamento, né? Começou a dar vazamentos já. O pessoal está correndo desde ontem atrás. Foi dando vários vazamentos. Porque para quem não entende, Alan, quando tu fecha o abastecimento da rede, para de circular água e entra ar na tubulação, e isso dificulta o trabalho, né? E aí quando tu abre, esse ar forma pressão e onde estiver mais fraco, né, vai acabar rompendo. Então, e no centro nós temos redes mais antigas. As redes, a maior parte delas passam do lado da galeria, então a água vai para a galeria em vez de subir, né? Então dificulta tu encontrar o vazamento também. Fazer pesquisa de vazamento ali no centro só de madrugada, porque tem movimento. Isso vai desligar a água dos prédios, de madrugada vai ter consumo, tu não tem como fazer pesquisa. Em muitos prédios ali, pelo menos nos 2, 3 que eu morei ali, e vai conversando com o pessoal, se tu deixar 12 horas sem água, o pessoal dentro do prédio não fica sem água. Tem reservação. E aí só tem economia quando a pessoa fica sem água para gastar, né? Então nós optamos por esse trecho esse pedaço do centro, na verdade, né? Nós não fazermos, por enquanto, o desligamento. É claro que se baixasse totalmente a barragem lá, que não tivesse mais água para captar, não ia ter escolha, ia faltar água. Nossa perspectiva é que faltasse água 12 horas por dia para todo mundo, todos os dias, né? Então, essa é uma situação bastante complicada. Essa é uma situação extrema que a gente não chegou nela ainda. Isso, por isso a gente fez isso para tentar evitar. E nós observamos que reduziu o consumo, mesmo sendo nesse desligamento mais leve, reduziu o consumo em 10%, né? Então, é 450 metros cúbicos por dia que deixaram de gastar. E junto com isso, né, teve o decreto da prefeitura, né, prevendo multa para quem utilizasse a água de maneira incorreta e tal. Então, as pessoas se conscientizaram um pouco mais, né? Nesse sentido, nós temos uma redução do consumo de água na cidade, né? Então, até agradecer a população, né, que
nesse momento difícil, assim, eles abraçaram essa ideia, né? Sim. E estão ajudando a comunidade como um todo, né? Então, resumidamente, a gente não tem um corte de fornecimento. A gente tem uma redução de operação para que dê, vamos dizer, uma maior vazão para a Corsan trabalhar. Então, durante essas 12 horas, vai ter um desligamento dos motores que bombeiam água, mas as pessoas vão ter águas armazenadas nas suas caixas. E quem não tem caixa de água nessa hora, quem não tem reservatório, o que é indicado fazer? Daí a pessoa vai ficar sem água, né? Sim. Quem não tem reservação vai ficar sem água, né? Indicado é que tem um reservatório. A gente passou um cronograma resumido, né? Sim. Às vezes o pessoal está se atrapalhando com a data, mas enfim, é 12/36, tá? Sim. Né? Então um dia vai ter esse corte no fornecimento, E no outro dia não vai tem. ter. Né? Então, utilizar água só para que praticamente precisa, né? Reservar aqui um pouco de água para fazer comida, né? Para tomar, porque é um dia, né? Outro dia vai ter água e é parte do dia, né? Então não vai ter tanto problema. Importante ficar claro, esse não vai ser um corte de fornecimento, é uma redução de operação e ela vai ocorrer num dia, no outro dia isso vai ocorrer normalmente. É a forma que a Corsan achou de evitar uma medida mais drástica desde que a população colabore. E o pessoal tem colaborado, pelo que tu me disseste. Sim, tem uma redução de 10% do consumo, né? Isso já ajuda um monte. Já ajuda bastante. A gente acompanhou, Alan, cidades vizinhas, tu mencionaste aí a comunidade que auxiliou com os açudes que abriram, né? Algumas cidades vizinhas, acho que, se eu não me engano, foi até um tempo atrás, Veranópolis acabou abrindo um poço artesiano para aumentar o leito do Rio Retiro. Foi tomada alguma medida nesse sentido aqui em Nova Prata? Houve abertura de poços para aumentar mananciais? Como é que está essa questão aí? Porque nessa hora a água subterrânea também é bastante utilizada. Isso. Em Nova Prata nós temos 2 poços, como tem uma vazão considerável, né? Com essa questão de aprofundamento desse problema, a redução do nível da barragem, nós até solicitamos para que fosse perfurado mais um poço, porém ali essa instalação provisória do Rio da Prata é mais efetiva, né? É mais eficiente. A equipe da Corsan também de perfuração de poço está com uma demanda enorme. Enorme, porque é o estado inteiro que está nessa situação. E se conseguirem fazer essa no Rio da Prata, essa instalação provisória, né, vai praticamente solucionar o problema de Nova Prata e Veranópolis. Né? Então a importância dessa situação do Rio da Prata. Eles tomaram a decisão de fazer ali no Rio da Prata, né? Porque a pouco tu vai perfurar um poço, o poço dá pouca água. Ou não dá água, né? Mesmo em locais que deveria dar. Né? Porque poço tem que lembrar, não é todo poço que tu vai furar que vai te dar a vazão numa água boa, né? E teria que ter uma vazão bastante alta, né? Sim. Estamos esperando ali para a instalação, estão prevendo de 30 a 40 litros por segundo. Mais da metade do que do que capta hoje no Retiro, né? Então é uma vazão bastante alta, né? Então a direção da Corsan ali, o pessoal de Bento Gonçalves, a superintendência, né? Eles decidiram fazer isso, vai ser uma coisa mais definitiva para solucionar o problema, né? Então, importante saber que apesar da gente ter essa situação da estiagem, a falta de chuvas que está acontecendo, a Corsan tem trabalhado forte para manter o racionamento, para manter o fornecimento, Uma das atitudes é essa questão operacional, motores 1236, para que a gente tenha aí um fornecimento uniforme para a cidade toda de uma forma, né? Ou seja, para 12 horas e depois retorna no outro dia, para ocasionar o menos transtorno possível. E essa outra medida importantíssima, que é uma obra que já vem sendo feita, a gente acompanha ela, se não me falha a memória, isso já fazem 3 ou 4 anos que essa obra do Rio da Prata ela vem sendo conduzida, aí a cidade inteira foi cortada de cima a baixo, né, sobre uma substituição de canos e tudo mais, tem um reservatório lá próximo à ponte, então o pessoal está tentando fazer o máximo possível para solucionar o problema. E tu falaste dos vazamentos, né, que a gente tem um problema aí que ele é histórico na cidade de Nova Prata, né, a gente tem uma série de vazamentos na região. Então, como é que está essa situação agora? A gente tem canos, principalmente no centro da cidade, que são muito antigos. Como é que a Corsan está lidando com esses vazamentos? Agora, né, a gente está sempre trabalhando, fazendo os vazamentos, fazendo pesquisa, quando a gente nota que aumenta o número de horas de algum motor, né, enfim, né, que dá horas
de operação da ETA, né? Sim. A gente faz pesquisa de vazamentos. Nosso pessoal da Nova Prata é reduzido, nós temos 4 agentes operacionais, né? E aí o pessoal tira férias, às vezes tem que um deles ficar o tempo inteiro fazendo leitura, às vezes outros têm que auxiliar nas unidades vinculadas a fazer leitura. Então estamos sempre atrás da máquina, digamos assim, né? Porque também tem que lembrar que vocês não são muitos, né, para fazer. Quantos são a equipe hoje? No operacional de Nova Prata tem 4. 4 pessoas cuidam da água de todo o município. E um faz praticamente só leitura, né? Porque o município é grande, né? E aí nós temos esse problema também em Nova Prata. E agora que foi feito esses cortes na distribuição, bom, já deu 2, 3 vazamentos que provavelmente foi por causa disso, né? Que aconteceram agora aqui segunda, terça-feira, né? Sim. Então, é sempre um problema a mais, né? Tu fazer o corte na distribuição por causa dessa questão do vazamento. As redes antigas já se tem um trabalho, foi substituído em parceria com a prefeitura, né? Ali, boa parte da Placidinha do Araújo, né? E foi feita também rede nova ali na Luiz Marafon, ali dos bombeiros até a saída para Protásio, lá para as águas termais. Já foi substituído, aquele era um setor que dava bastante problema. E tem outros setores que estamos vendo, os mais problemáticos, para fazer a substituição. Mas é um processo demorado, porque vem a autorização para substituir um X uma número metragem X, né, digamos assim, por ano, né? E muitas vezes eles vão fazer antes onde está com mais problema. Por exemplo, teve um foco assim muito forte esse ano passado e esse ano em Bento Gonçalves, em Gramado e Canela, porque lá eles estavam com mais problema de vazamento, de distribuição de água, né? Então eles focaram mais lá. Então é algo assim que vai sendo construído, mas foi substituído uma quantidade de rede razoável aqui em Nova Prata nos últimos anos, né? Ótimo, bom saber também que houve esse investimento para prevenir aí futuros vazamentos. É possível a gente ter aí, em função dessa operação 1236, que tu fecha o fornecimento de água e aí acaba tendo essa questão do ar nos canos, pode ocorrer uma ocorrência maior de vazamentos? É importante deixar a população a par disso? Sim, pode ocorrer, inclusive, né, como eu estava falando, já estamos percebendo, né? Já percebe um aumento dessa ocorrência. Está ocorrendo mais vazamentos, né? Que é natural, por isso foi dito algumas vezes, né, que se evitar ao máximo fazer racionamento. Realmente, foi evitado ao máximo, né, fazer o corte na água, né, na distribuição, porque é complicado. Tu vai fazer isso aí, vai ocorrer mais vazamentos e daqui a pouco, né, tu vai estar perdendo mais água no vazamento do que... É aquela história do cobertor curto, né? Tu puxa pro pescoço, mas daí acaba faltando no pé e a resposta acaba sendo aí, precisamos de chuva. Isso, né? Hoje, assim, estimamos que nesse ritmo temos água para mais 12 a 15 dias na barragem. Claro que é uma coisa muito dinâmica, né? Porque depende se conseguimos liberar mais algum açude, depende se vai chover, dependendo de como é que vai se comportar a vazão do Arroio Retiro, dos poços, né? Sim. É bastante dinâmico, assim, mas pelo nível que ele está agora, estimamos que mais 12 a 15 dias. Se chover, aí melhora. Já ajuda, já melhora, né? Sim, vocês fazem uma previsão, mas vocês dependem de eventos naturais que tu não tem como prever muitas vezes. Vamos torcer para que isso ocorra. E, Alan, encerrando assim a nossa entrevista, eu gostaria que tu passasse para a população quais são os cuidados que tem que ter, o que não deve ser feito com a água nesse momento, quais são os usos que deve se destinar, coisas básicas assim que cada um dentro da sua casa, que se fizer a partir de agora, vai ajudar a equipe da Corsan. Vocês são só 4, esse número a população tem que ficar sabendo. Nós temos uma cidade aí de 25 mil habitantes, 26 mil habitantes, e temos 4 pessoas cuidando da água. É um número bastante reduzido para toda uma malha grande, né, que a gente tem no município. Qual é o pedido da Corsan para a população de Nova Prata? Isso, 4 pessoas no operacional, né? Tem o escritório e tem o pessoal do tratamento, né? Tem mais gente aí? Tem mais gente. Né? Tem 5 no tratamento e temos mais... Comigo são 4 no escritório.
Então vamos lá, é você e mais quantos? Só para nós ficar a par, quantos são essas pessoas da Corsan? Eu mais 3 no escritório, tem 4 no tratamento, desculpa, Sim. e tem 4 na rede, né? Então a média de 12 pessoas. Isso. Vamos lá, são os 12 heróis da água do município que cuidam nessa hora. Os 12. O que esse pessoal da Corsan que trabalha contigo pede para a população nesse momento? Que, em primeiro lugar, tem um decreto no município, né? Sim. Então tem que cuidar para daqui a pouco não ser multado, né? Mas, enfim, né? Que evite lavar carros, evite lavar casa, evite lavar calçada com água potável, né? Sim. Obviamente, né? Toma banho mais rápidos, daqui a pouco dentro de casa molhar a verdura, isso também evitar de fazer. Sim. Utilizar do reaproveitamento da água, né? Estou no prédio, não moro, para lavar a calçada, está sendo lavar a calçada. Sim. Mas para lavar a calçada eles estão pegando baldes com a água da máquina dos condôminos, entendeu? Então a reutilização da água tu acaba, né, tendo tu acaba não desperdiçando, né? Tu acaba tendo uma reutilização daquilo ali. E também entrar em contato com a Corsan, pedir desculpas aqui, o nosso call center está lotado, congestionado, está difícil ligar para o call center, mas temos o site, temos o aplicativo, né? O site da Corsan, www.corsan.com.br, e o aplicativo, se botar Corsan lá na Play Store, ele vai aparecer, ou na Apple Store, vai aparecer o aplicativo da Corsan ali. Tu pode avisar que tem vazamento, pode avisar que tem falta de água, né? É importante essa participação da população também. Isso, tem vários serviços ali, né? Então, entrar em contato com a Corsan, dê preferência pelo aplicativo e pelo site, né? Porque o 0800 está congestionado por um motivo que eles estão pedindo fazer agendamento do atendimento ao público, né? Sim. E aí muitas pessoas ligam para o 0800 para agendar, né? E daí acabou congestionando as linhas. Mas enfim, é uma situação complicada, né? Então, a gente espera que as pessoas entrem em contato com a Corsan, né? Preferência site e aplicativo. Não, perfeito, Alan, até porque essa situação não é pontual de Nova Prata, a gente passa pelo estado inteiro nessa circunstância, e colaborar com a Corsan, colaborar contigo e com mais os teus 10 a 12 colegas aí, é fundamental a participação do público. Então, aplicativo da Corsan disponível, tem o 0800, o Alan já falou que está um pouco congestionado, e vamos aí tentar aderir a essas medidas que a Corsan de Nova Prata adotou. Nós não estamos ainda numa fase extrema, né, do fornecimento, nós ainda estamos numa fase de prevenção, e é importante respeitar aí as ordens do decreto municipal. Isso foi amplamente divulgado nas redes sociais, todo mundo tem acesso, sabe como está funcionando. Respeitar aí as indicações dos técnicos da hidráulica de Nova Prata, né, antiga hidráulica, por assim dizer, que cuida aí do abastecimento, para toda a nossa região não passar por uma circunstância, e torcer que vocês consigam aí fazer esse plano B do Rio da Prata para a gente ter uma autonomia disso aí. É claro, sem dúvida nenhuma, se alguém tem simpatia para chover, é hora de colocar ela em prática aí, para que o céu fique cinza e que as nuvens tragam a água tão esperada. Alan, te agradeço muito a tua presença, elucidativa a tua fala, principalmente para questões aí vinculadas à parte operacional, que deixa a nossa população ciente do problema que existe, né? Porque também temos que encarar essa estiagem. E antes de encerrar, eu vou trazer uma notícia de última hora, atualizada através da CNN, da G1, da Band News, enfim, todas as agências de notícia disparando notificações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal. Ele teve aí um pedido de liminar encaminhado em 3 ações, e numa delas ele despachou que suspende a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Então essa questão ainda vai dar muito o que falar, porque o STF entrou, aí foi provocado a se mencionar, e está suspensa a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal após todas essas polêmicas. Atualização de última hora que o Conecta News traz para você. Alan, muito obrigado. Vai retornar para a Corsan agora? Sim, vamos retornar para o trabalho, né? E nós também seguimos a nossa sequência. Amanhã o Conecta News volta às 8h30 da manhã com as atualizações e informações da sua central de notícias de todas as manhãs. Muito obrigado aos nossos apoiadores, à nossa audiência. Nós voltamos amanhã.